Quero sua atenção agora para esse assunto que a gente vai trazer. Veja só, essa história. Uma mulher foi presa em Aracaju depois de ser levada para o Hospital de Urgência de Sergipe inconsciente. Essa senhora aí, na verdade, ela não é tão senhora assim, ela só tem 53 anos de idade. Tinha sido levada para o Hospital de Urgência de Sergipe. Os servidores do hospital, como ela estava inconsciente, sem identificação direito e tal, chamaram o Instituto de Identificação para ver se descobria de onde ela era. Ela estava assim meio como indigente, para ajudar, até ajudar a identificá-la, como é o trabalho do Instituto de Identificação. Veja só, essa história terminou com um drama assim que a gente nunca imaginava. Essa senhora, procurada pela Justiça do Rio de Janeiro, acusada de matar e envenenar bebês, criancinhas. Vem para cá, me acompanha aqui, que esse caso, eu vou conversar agora com o diretor do Instituto de Identificação, o Genilson. Muito obrigado por sua presença, ele está ali no vídeo. Ela chegou no hospital inconsciente. Por quê? O que tinha ocorrido com ela? Pronto, no dia 9 de julho, primeiro boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. No dia 9 de julho, o Instituto de Identificação ele foi acionado para identificar uma paciente que estava inconsciente e sem identidade, sem identificação na unidade de saúde, o USE aqui, né, Cárdio? É um procedimento padrão em todas as unidades de saúde, sempre que alguém dá entrada sem identificação ou com confusão sobre a sua identidade, certo? E que acontece, muita gente isso é diário, memória, esse né? é o atendimento ordinário do Instituto de Identificação. É como a gente sempre faz questão de dizer, o Instituto de Identificação não é carteira de identidade, o Instituto de Identificação é identificação, é responder aquela pergunta, quem é você? Então essa é a missão do Instituto de Identificação. E assim foi feito no dia 9 de julho, com essa senhora, que começou a recobrar em parte a consciência e passou a se apresentar como Maria Aparecida dos Santos. E o trabalho de investigação dos nossos papiloscopistas no Instituto de Identificação continuou até comprovar. Foi constatado que não era, primeiro momento, essa pessoa que ela se apresentava. Não era o nome que ela deu. Não era o nome que ela deu. Então, veio a primeira pergunta. A primeira pergunta respondida, você é quem disse ser? E a resposta foi negativa, não é. Então, passou-se um trabalho muito mais minucioso por nossa equipe de papiloscopistas. Isso de julho para cá? De julho para cá. Não é um trabalho muito simples. Às vezes as pessoas acham que está demorando demais, mas é porque a gente tem a obrigação de descobrir a verdade. Em alguns casos demora. Nesse caso, por exemplo, nós contamos e agradecemos o apoio. Foi fundamental para a elucidação dessa identidade do Instituto Félix Pacheco do Rio de Janeiro, graças, inclusive, a uma ferramenta que foi conveniada com a Polícia Federal recentemente, o EIFES, foi possível chegar a um direcionamento sobre a identidade dela, e aí pedimos o prontuário do Estado do Rio de Janeiro e foi constatado que não se tratava de Maria Aparecida, né? Maria Aparecida ou Maria Auxiliadora, não me lembro, Maria Aparecida, e sim, na verdade, de uma senhora chamada Joana Dark. E ao puxar o prontuário de Joana Dark, foi constatado que pesava contra essa senhora 2 mandados de prisão em aberto. E aí, uma vez constatados os mandados de prisão em aberto, foi dado cumprimento pela delegacia. E a gente vê ela assim fragilizada, até com um ar de pessoas que têm quase 70 anos, ela é nova, 53 anos de idade. Sim, ela é uma característica, inclusive, do povo brasileiro, né? O desgaste muito cedo da fisionomia. Né? Nós que fazemos atendimento civil diário de emissão de carteira de identidade, de identificação, nós encontramos pessoas que muitas vezes têm no documento, né, a idade dela é de pouco mais de 30 anos e tem uma fisionomia muito mais desgastada. Pessoas que, por exemplo, trabalham diretamente no sol ou com atividades muito desgastantes, geralmente tendem a parecer um pouco mais velhos. Mas no caso dela, esses mandados de prisão foram 2, acusadas de envenenar crianças. Sim, todos os 2 mandados de prisão pelo artigo 121 do Código de Processo Penal, fala dizer que em um dos processos já transitado em julgado em segunda instância, ou seja, ela foi condenada pelo Tribunal do Júri, foi recorrido para uma instância superior, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e foi condenada mais uma vez, e desde então o Estado do Rio de Janeiro a considerava como foragida. Isso na década de 90, nós estamos já em 2020 praticamente. Isso, todos esses casos ocorreram, né? Os que se tem relato, não é só dessas 2 crianças que estão nos processos, mas existe a suspeita do envolvimento dela em pelo menos mais 4 ou 5 mortes de criança, todas elas com essas mesmas faixas etárias e com as mesmas características de envenenamento por chumbinho. Agora,
Do chumbinho. Então, ela dava veneno tipo chumbinho, que a gente tipo conhece. Que nós falando do popular, né? Porque é aquele veneno que é utilizado para matar rato, que é proibido o consumo e ela utilizava esse veneno para... Você chegou a falar com ela, foi você que deu a voz de prisão para ela? Sim, foi no Instituto de Identificação que comunicamos a prisão dela. E ela alega o quê? Ela não alega, ela não consegue, ela não afirma, não confirma os dados, mesmo porque para nós nesse momento é irrelevante, porque é um trabalho da Polícia Civil e do Judiciário. São provas, né? É incontestável. A única coisa que nós temos sobre ela, que é inconteste, é a impressão digital que não mente. E com base na impressão digital, foi constatado que se tratava sim de Joana d'Arc, que Joana d'Arc tinha dois mandados de prisão em aberto que agora foram cumpridos. O interessante é que vocês não foram lá para descobrir esse crime, foram lá só para identificá-lo. Sim, sim. Né? É o nosso trabalho, nós fomos lá para identificar a pessoa. E o Instituto de Identificação, ele passou... hoje ele adotou alguns mecanismos, alguns procedimentos de segurança, que isso é aplicado para todo o atendimento, seja ele civil ou criminal no Instituto de Identificação. Ele é passado por um rigoroso procedimento de análise de cadastro, seja ele, como eu falei, na esfera civil, seja na esfera criminal. O que vai acontecer com ela a partir de agora, Genilson? Pronto, ela já foi apresentada à Justiça, então a partir desse momento cabe à Justiça do Rio pedir a transferência dela ou, ela vai ficar presa ou a aqui em delegacia, Aracaju? as delegacias de Sergipe, né, a Segurança Pública de Sergipe, investigar, porque existe a possibilidade da participação dela em outros crimes, inclusive aqui em Sergipe. Aqui em Sergipe? Ela está aqui há quanto tempo? Você tem informação? Olha, nós não temos essa informação precisa, mesmo porque ela não confessa, não abre, não fala claramente o que é perguntado. Então, está com a Polícia Civil a partir de agora o trabalho de investigação, inclusive de investigação, de interrogatório, para ver se ela confessa ou passa mais alguma informação. Agora assim, só para a gente encerrar, essa não foi a única prisão que foi feita este ano, 2019, aqui em Sergipe, através do trabalho do Instituto de Identificação. Tem aqui que foram 150 pessoas presas após a identificação assim mais precisa do Instituto, do pessoal que trabalha lá? Sim, sim. E só esse ano, nossas equipes do Instituto de Identificação, e são técnicos que eu aproveito a oportunidade para agradecer o empenho que teve ao longo dos anos, papiloscopistas, técnicos administrativos, analistas, que após a análise cadastral do cidadão, após uma investigação muito mais criteriosa, foi possível constatar que 156 pessoas estavam com mandados de prisão em aberto e, graças ao trabalho desses profissionais, o Instituto de Identificação pôde dar cumprimento. Assim, utilizavam outros nomes, estavam foragidos e, com a ajuda da identificação, quem é você, chegou a encontrar essas pessoas. Além de outros casos, teve aquele caso do borracheiro macabro, que teve todo um trabalho do Instituto de Identificação para até identificar os corpos que estavam ali, né? Sim, sim. Hoje a Coordenadoria Geral de Perícia, ela conta com um corpo técnico nos 4 institutos de alto nível e cada um dentro da sua especialização tem procurado dar o melhor para a população sergipana. E assim a Polícia Judiciária tem um novo embasamento. Não é só prisão ou uma prova a prova testemunhal. Tem aquela prova técnica que vem com a identificação, que vem com um trabalho mais específico das várias áreas da Polícia Judiciária. Genilson, obrigado por sua participação. Genilson Gomes, diretor do Instituto de Identificação, que não é só identidade, se bem que as pessoas cobram mas como é que está para tirar a carteira de identidade? Sem problema, as pessoas estão ligando para lá, estão fazendo agendamento, como é que está acontecendo? Pronto, a carteira de identidade ela passou por alguns procedimentos de mudança, teremos muito mais... Mudanças ainda para o próximo ano? Para o próximo ano será lançado no próximo ano a nova carteira de identidade, que é um modelo nacional novo, onde terá uma nova tecnologia embarcada, muito mais recursos, muito mais opções. Todos vão ter que trocar, não? Não. O documento atual ele não perde sua validade, então não precisa correr para o Instituto de Identificação para trocar. Então, é um novo documento onde o cidadão vai poder colocar outros documentos embarcados a ele, a exemplo da carteira reservista, no caso de nós homens, carteira de habilitação, de trabalho, título de eleitor. Tudo em um só documento? Tudo em um só documento, certo? Mas não é necessário correr para trocar. O atual mantém sua validade e o cidadão, conforme for necessitando, ele vai trocando ao longo do período, sua carteira de identidade. Muito bem, eu conversei aqui com o Genilson Gomes, do Instituto de Identificação. Muito obrigado por sua presença, parabéns pelo trabalho durante este ano de 2019. Feliz Natal, um feliz Ano Novo. Nós agradecemos e estamos sempre à disposição, Ricardo.